Conosco o Zinho, a gente já ouviu o Atirson, ouvimos o Zico, você faz parte dessa família e imagino que você sofra muito com tudo que está acontecendo. Queria a sua análise, o seu sofrimento, o seu depoimento nesse momento, Zinho. Felipe, Edu, um abraço para vocês. É um dia muito triste, né? Eu acordei com várias mensagens, né? Aí você toma um susto, né? Nunca espera uma coisa dessa. E eu vivi, né? Vivi a base toda do Flamengo. A minha formação toda foi dentro do Flamengo. E há um tempo atrás eu fui lá fazer palestra para vários meninos da base. Convivi ali, né? Na época que eu trabalhei também como gerente de futebol. Fazia questão de estar ali próximo da base, porque foi a minha vida também, né? A importância da formação do atleta. Então, num momento como esse, a gente sofre, fica triste. É momento de orar pelos familiares, né? Pelas pessoas, pelos amigos das vítimas, né? Para que Deus conforte o coração deles. É um dia terrível, uma tragédia, sonhos que foram interrompidos, né? Eu estava falando com um grupo de amigos que jogamos juntos na base do Flamengo. Temos um grupo Amigos para Sempre, né? Há 30 anos atrás jogamos na base do Flamengo. Não era aí no Ninho do Urubu, era na Gávea, era na Praça Seca ali a concentração. Então a gente dormia na concentração, a gente vivia ali, terminava o treino, passava ali para almoçar. Então é um momento... A gente fica sem palavras, orar para que Deus abençoe esses familiares, conforte o coração de um dia terrível, um dia que todos nós, independente de clube, estamos de luto. Pois é, Zinho, uma sexta-feira muito triste para todo mundo. Agora, a gente fica lamentando até o dia que isso aconteceu, né? Porque é o seguinte, na semana que vem esses jogadores iam ser transferidos para uma estrutura nova, que era a estrutura profissional. Mas a gente fica esperando, daqui a pouco a gente vai ter o posicionamento do Rodolfo Landim, que é o presidente o presidente do Flamengo, vai dar entrevista. É muito importante também Então, é tão importante que a gente vai interromper, Zinho, o papo com você. Sim. Vamos lá, presidente do Flamengo ao vivo aqui no Central Fox. Bom, boa tarde, pessoal. Mais alto, presidente, por favor. Boa tarde, eu queria começar pedindo desculpas a vocês. Eu sei que vocês já estão aqui há algum tempo, mas eu estava envolvido numa série de ações emergenciais e distribuição de tarefas importantes nesse momento e só agora eu consegui me desvencilhar disso aí. Eu queria dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês, obrigado a todos e peço desculpas. Obrigado. O Rodolfo Landim é importantíssimo esse momento, ele vir a público e mostrar essa dor. E a gente vê no semblante também do Landim toda a dor aí desse momento tão triste. Voltamos a falar com você, Zinho, um momento, faltam até palavras, né, Zinho, para dizer. A gente viu a dificuldade do Landim até em se pronunciar, né?
Ah, sem dúvida, né? Imagino, né, o presidente do clube, a responsabilidade, mas nós, assim, são crianças, né, garotos de 14 anos, 15 anos. Eu, quando acordei hoje, eu fui no quarto do meu filho, ali, quando eu soube da noite, fui lá abraçar ele, né, meu filho tem 14 anos. Então, é um momento triste demais, é claro que vai todo um processo aí de apuração, o que aconteceu, tem alguns relatos, mas o momento é de dor, é de sofrimento, é de tristeza, como eu vinha falando, um sonho interrompido, um garoto que sai lá da sua cidade, vem para buscar esse sonho de ser jogador de futebol, um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. Então, como eu volto a falar, independente de clube aqui, hoje a gente está de luto, né, por essas vidas que se foram, e é confortar, como o presidente falou. É difícil demais, mas minimizar essa dor, tentar ajudar de alguma forma esses familiares, amigos. Acho que todos nós estamos muito tristes com o que aconteceu hoje. Eu realmente fiquei muito abalado, porque ainda mais quem viveu ali dentro, quem viveu essa fase da vida dentro do futebol. Eu vivi com muitos garotos. Acabei de falar aqui também que fui dar palestra para esses meninos ali na base do Flamengo. Uma palestra motivacional, dizer como é a carreira de um atleta, e via no semblante desses meninos um sonho, o olho brilhando, né, de querer se tornar um jogador profissional, de buscar uma melhoria para a sua família, e essa família hoje está arrasada, como todos nós aqui também. Depoimento importante, Zinho. Obrigado por dividir esse seu conhecimento com a gente aqui. Imagino que seja isso para você. E foi lá, conversou com esses rapazes. Vamos em frente. Tem mais gente participando, né? Sem dúvida, se manifestando, seja em entrevistas, em comunicados oficiais, em mídias sociais. Abel Braga, nome importante, uma figura humana incrível do nosso futebol, que se manifestou através de redes sociais, uma nota oficial do treinador atual do Flamengo principal. É um momento muito triste, dos mais difíceis da vida de qualquer pessoa. Uma semana realmente dolorida demais, com o Rio de Janeiro ainda se recuperando de uma tragédia. Que Deus possa confortar o coração de todos os parentes e amigos. Meus sentimentos às famílias e à nação. Fiquem todos em paz. Muito triste mesmo. Não adianta ficar aqui falando várias palavras para as famílias, porque nessas horas é difícil de você achar algumas palavras para realmente consolar as famílias. Então, fica aqui meus sentimentos. E a gente sempre torce, né, porque esse tipo de tragédias não acontece mais no Brasil e no mundo, né? Não é só essa tragédia no CT do Flamengo. Essas últimas tragédias que vêm acontecendo aí no nosso país. Então, meus sentimentos a todos. Bom, Renato, a gente viu até o clima de alguns jogadores hoje pela manhã. Claro que essa notícia mexe com todos nós, não só que trabalhamos e vivenciamos o futebol, mas com qualquer ser humano, né? Eu queria que você falasse se teve alguma conversa com os jogadores, se comentaram sobre isso, e também para a gente acabar não estendendo tanto o assunto dessa tragédia, enfim, mas para falar de futebol também, a situação do Diego Tardelli, o jogador que interessa ao Grêmio, é um nome que te agrada também? Quanto aos comentários sobre a tragédia, não tem como a gente não conversar, né? A gente trocar algumas ideias. Eu cheguei cedo no CT hoje, falei com o próprio Léo Moura. Infelizmente são coisas que nos chocam bastante, né? Então imagina esses familiares. É difícil mesmo de achar as palavras certas. Quem já viveu esse sonho de ter uma carreira e construiu isso com o uniforme do Flamengo foi o Felipe Vizeu. Há pouco a gente ouviu o Renato Gaúcho ao vivo, um pouco antes do treinador do Grêmio, o atacante que hoje veste o uniforme gremista, mas que cresceu, foi formado, sabe, conhece como poucos o CT Ninho do Urubu. Ele falou e a gente apresenta para você. É triste, né, primeiramente. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho
Eu sei que quando você tenta e não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né, é os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente, eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também, e a todos os familiares, muita força, meus sentimentos, e tenho certeza que Deus vai estar cuidando de todos os familiares nesse momento aí de muita tristeza para nós. Tá aí um depoimento emocionante do Felipe Vizeu, lembrando que morava neste local exatamente que foi atingido pelo incêndio na manhã desta sexta-feira. Seguem os trabalhos dos bombeiros e a gente vai vendo também manifestação de solidariedade que vem de todas as partes. Vamos dar uma olhada em quem já fez questão de deixar sua mensagem aí em alusão a essa tragédia no Ninho do Urubu. Vinícius Júnior, outro rapaz que saiu da base, outro dia estava no Ninho do Urubu. Que notícia triste. Oremos por todos. Força, força e força, disse o agora ídolo do Real Madrid. Mais pessoas conseguiram, e mais um dele, ó, só de lembrar as noites e dias que passei no CT é de arrepiar, ainda sem acreditar, mas em oração por todos. Que Deus abençoe a família de cada um. E aí o brasão, o escudo do Flamengo, obviamente com as cores do luto, o preto e o branco, no caso com as iniciais do clube. Romário, que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda a minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas, disse o craque brasileiro, campeão do mundo, que também jogou com a camisa do rubro-negro. Mais um depoimento é do Paquetá, também prata da casa, que há pouco saiu do Flamengo e já brilha no Milan. Que Deus conforte o coração de todos. Oremos. Luto marca o perfil do Flamengo. Aí a mensagem de Lucas Paquetá. Hoje jogador do Milan e chegou bem à Itália. Aí a gente vê o Rei Pelé também fez questão de deixar sua mensagem. Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do Flamengo, um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro, diz o rei do futebol. Mais uma mensagem. Aí nós temos o William Arão, que esteve ontem nos estúdios do Fox Sports. Ele falando #luto urgente, temos ali o símbolo, né, o urubu na entrada do CT Jorge Elal. Aí o William Arão colocando várias mensagens de clubes. E dizendo que não há clubismo nessa hora, né? Todo mundo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, tá todo mundo unido nessa hora. E isso é uma coisa bonita de se ver. Se há algo positivo nisso. Força Flamengo, diz Alexandre Pato. Minhas orações estão com vocês e todos os familiares das vítimas. Muita força, diz o atacante que está no futebol chinês, que fala-se pode estar voltando ao Brasil. Aí o Botafogo, os demais clubes do Rio e de todo o Brasil se manifestando. Botafogo, que notícia triste, o trágico acidente no Ninho do Urubu. Botafogo manifesta sua solidariedade ao Flamengo, a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. E a hashtag que ganhou o Brasil nessa manhã, Força Flamengo. Corinthians também está nessa hashtag. Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas. Goiás, nossos pensamentos e melhores desejos estão com o Flamengo nesta manhã, após o grave acidente no CT do clube. Tem até um comentário ali do rapaz elogiando a união dos clubes nessa hora. O Grêmio também. A sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Manifestamos nosso sentimento e nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, bem como ao Flamengo e seus torcedores. Já vimos aqui também o técnico Renato Gaúcho falando sobre essa tragédia. O Felipe Vizeu, também jogador do Grêmio, ex-jogador flamenguista.